Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre as hepatites virais. E você, quer participar do Saúde é Vida? Já pensou em sugerir um tema para o nosso programa? Então mande sugestões para o WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. As hepatites virais são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. São infecções que atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes, são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas. Por isso, informar a população sobre esse assunto é tão importante. E quem vai ajudar a gente nessa missão é a Silvia Fonseca. Ela é médica infectologista e pediatra, professora universitária do grupo IDOMED. Nossa convidada de hoje aqui do Saúde é Vida. Silvia, muito obrigada pela sua disposição, sua participação. Silvia, vamos começar, nosso bate-papo aqui com a primeira questão, Afinal, o que acontece com alguém que está com hepatite? O fígado, Ana Paula, é um órgão muito importante. A gente não vive sem ele. Então, todo o sangue da gente passa pelo fígado e é filtrado e a gente se livra de muitos problemas através de um bom funcionamento do fígado. Porém, se o fígado ficar alterado, não só agudamente, como a infecção aguda, por exemplo, pode acontecer pelo vírus da hepatite A, mas o que mais nos preocupa, Ana, é o problema da hepatite crônica, com a destruição do fígado e a substituição do que existe lá no fígado por material de cicatrização, o fígado começa a diminuir a sua função e causa graves problemas de saúde. A pessoa fica cansada, a pessoa não consegue desempenhar muitas funções e chega um momento que até a coagulação do sangue fica alterada. E algumas pessoas começam a ter aqueles quadros sérios de ficar até vomitando sangue e encurta a vida. Então, a pessoa com uma hepatite crônica é uma pessoa que pode ficar muito doente e atrapalhar a vida dela. Doutora, qual que é a diferença? Vamos explicar um pouquinho para o pessoal de casa, que não sabe, a diferença entre hepatite viral e a não viral. A hepatite é um nome assim genérico. Como a gente fala assim, amidalite, sinusite, então só traduz a inflamação ou a infecção do fígado. Quando a gente fala sobre hepatite, a gente sabe que drogas, não só drogas não lícitas, mas, por exemplo, o álcool ou mesmo outros remédios que a gente possa estar tomando, podem causar essa inflamação no fígado. E outros micro-organismos, como os vírus, as bactérias, os fungos, também podem fazer essa inflamação no fígado. O que a gente chama de hepatite viral é um grupo de vírus que tem o que a gente chama de tropismo, ou seja, eles gostam de atacar o fígado da gente. E o maior órgão de choque é o fígado. Mas vou até falar uma outra coisa: várias outras infecções, até como a dengue, elas podem também inflamar o fígado, mas como uma coisa secundária. Agora, as hepatites virais, como a gente conhece, a B, a C, a D e a E, elas têm esse órgão de choque, é o fígado. E, de novo, Ana, o maior problema é que, principalmente a B, a C e a D, podem levar a formas crônicas. E as formas crônicas podem levar a hepatite crônica, que aí a pessoa vai perdendo a função do fígado, pode levar a cirrose, que acho que todo mundo já ouviu falar, num quadro grave, quando o fígado não funciona, e olha que coisa horrível, pode levar até o câncer de fígado. Por isso é tão importante a gente entender como funcionam essas hepatites e tem boas notícias sobre isso, porque a gente pode prevenir e a gente também pode tratar. Doutora, no Brasil, quais seriam as hepatites virais que têm maior prevalência aí na população, nos casos que você costuma atender? Isso. Essa é uma ótima pergunta. Depende de onde você mora no Brasil.
A hepatite A é aquela hepatite que ela causa formas agudas, a pessoa pode ficar muito doente, mas ela nunca vira crônica. E ela está muito associada com as más condições de higiene, pouco esgoto, pouca água tratada, porque a gente se contamina com a água que não está tratada. Então, nas regiões norte e nordeste do país, nós temos muita hepatite A ainda, infelizmente. Boa notícia, tem vacina. A gente adquire a hepatite B principalmente por relações sexuais não protegidas. Então, você imagina, né, como isso é fácil de passar. Além disso, a gente pode consumir contaminado, uso de agulhas compartilhadas, usar material que não está esterilizado, isso tudo pode levar à hepatite B. A hepatite C é um pouco mais misteriosa, mas a gente também tem muitos casos. O problema da hepatite C, que também pode pegar por relação sexual, mas não é tão importante, ela também pega com contato com sangue contaminado. E essa hepatite C danadinha, a maior parte delas vai para a cronicidade. A parte boa dessa história toda é que ela tem tratamento. E a hepatite D, ela só acontece quando a gente tem hepatite B, ela está localizada em alguns pontos do país, e a hepatite E é muito parecida com a hepatite A e a gente não tem muito dela. Então, quem a gente tem muito? A hepatite a hepatite B e a hepatite C. A partir disso, né, doutora, dessa resposta, então eu gostaria que a senhora reforçasse aqui quais são as principais formas de transmissão, de contágio, né, das hepatites A, B e C e quais os sintomas, né, para alertar mesmo a população a entender como que esses sinais vão aparecendo aí no corpo. Muito boa pergunta, Ana. A hepatite A é aquela que as pessoas mais reconhecem. Por quê? A pessoa pode ter febre, mas principalmente ela fica com o amarelinho no olho, que a gente chama de icterícia. As fezes também ficam mais clarinhas, a urina fica muito escura, ela não tem vontade de nada, pode ter vômito, pode ter um pouco de diarreia. Essa é a que as pessoas mais reconhecem. A hepatite B e a hepatite C, este é o problema. A gente quase não reconhece clinicamente, a menos que você faça o teste, ou então que a hepatite B vai progredindo. E o problema da hepatite B, principalmente, Ana, é que as pessoas que têm hepatite crônica continuam transmitindo através de relações sexuais. A hepatite A, voltando um pouquinho, ela é transmitida que a gente chama de via oral fecal. Ou seja, uma pessoa com hepatite A excreta através das fezes desse vírus. Esse vírus vai para, se não tem esgoto tratado, esse esgoto acaba encontrando com água. É lógico que ninguém toma esgoto, né? Mas é que essa água contaminada que a gente não enxerga pode estar aguando plantas, pode estar indo para o mar, você consumir algum alimento do mar que esteja contaminado. Por isso que é uma via fecal oral. A hepatite A, ela melhora muito, os números melhoram muito quando a gente tem saneamento básico, que é uma realidade mais presente na região sudeste e sul do país. Nas regiões norte e nordeste, a gente tem muita hepatite A ainda por falta de saneamento básico. E já a hepatite B, por ela ter essa característica de ser transmitida sexualmente, e principalmente pelas pessoas que têm a forma crônica e nem sabem que tem, a gente tem muito, a gente tem milhões de pessoas no mundo com hepatite B. E tem uma outra coisa que eu esqueci de contar, que é uma coisa bem chata, que é a mãe pode transmitir para o nenenzinho. E se o nenenzinho pegar, maior parte do tempo vai para a forma crônica. Então é muito importante, por isso que existe o Julho Amarelo, a gente falar sobre isso. Por quê? Hepatite B tem prevenção, hepatite A tem prevenção e hepatite C tem tratamento. Hepatite B também tem tratamento. Então, se as pessoas souberem o que está acontecendo, elas podem procurar o quanto antes ajuda médica e serem tratadas. Doutora, falando em tratamento, eu gostaria que a senhora explicasse o tratamento disponível, né, para hepatite no SUS, que é uma grande aí, acessibilidade, né, o Sistema Único de Saúde para as pessoas. De prevenção, nós temos a vacina da hepatite A oferecida gratuitamente no calendário vacinal ou para todas as pessoas que se dispuserem a tomar. A gente costuma dar com 15 meses de idade. Dose única, uma vacina muito segura. A hepatite B também tem vacina e por causa desse problema de ser
às vezes a gestante, na hora do parto, transmitir para o neném, a gente vacina as crianças logo depois que elas nascem. E a gente usa mais 3 doses adicionais. E hoje a vacina da hepatite B está disponível para todas as pessoas, não só crianças. No SUS, a gente tem o tratamento da hepatite B, que é um tratamento que faz a pessoa ficar se sentindo melhor. A gente ainda não consegue se livrar do vírus, mas a gente pelo menos não vai para as formas crônicas. Por isso que é tão legal a gente estar falando disso, Ana, porque tem esperança, tem luz no fim do túnel. Falando, né, sobre esses tratamentos disponíveis, uma pergunta, né, que sempre é dúvida, eu acho que da maior parte da população, a hepatite tem cura? Depende de qual nós estamos falando, né? A hepatite A, normalmente, é o que a gente chama de autolimitada. Ela nunca vai para a cronicidade. Infelizmente, às vezes a gente tem formas agudíssimas, e aí o único tratamento que a gente conhece é o transplante, porque o fígado fica inviabilizado realmente de funcionar. Então, mas é raro. Então, por isso que é legal a gente já ir vacinando as crianças desde sempre, porque aí já crescem adultos saudáveis, não vai ter esse problema. Se encontrar o vírus da hepatite A, se está num lugar de pouco saneamento básico, se a pessoa está protegida com a vacina, vai dar tudo certo. A hepatite B, ela tem controle. O que significa isso? Se eu tomar a medicação, se eu fizer os exames que são previstos pelo Ministério da Saúde, eu vou ter uma vida saudável e eu paro de transmitir para os outros. Isso é muito importante. Mas a gente ainda não consegue eliminar completamente o vírus. Quando se torna crônico, a maior parte das pessoas não consegue eliminar. Mas muitas pessoas têm a hepatite B, ficam doentes por algumas semanas e aí o próprio corpo se livra dele. Mas quando ela vira crônica, a gente tem um controle. Da mesma maneira que a gente tem um controle com o HIV, que a gente não elimina, mas a gente toma as medicações e fica bem. Já a hepatite C é completamente curável com este tratamento que a gente tem disponibilizado no SUS. Doutora, eu gostaria que você falasse também da importância daqueles testes rápidos que são oferecidos em postinhos, né, centros de saúde. Eles são fundamentais também aí no diagnóstico, né, das hepatites. A gente testa no sangue e depois testa, inclusive, se o fígado está funcionando bem, aí a gente descobre que a pessoa está tendo hepatite B ou hepatite C. E isso é fundamental para a gente bloquear a destruição do fígado. Então, esses testes que você está se referindo, eles são fundamentais para que a gente possa reconhecer as pessoas que ainda não têm sintomas e aí poder tratar. Porque, sabe, Ana, uma hepatite B, a pessoa pode ficar anos com ela sem saber e o fígado lá está sendo destruído. Falta de funcionamento do fígado, ele só está muito destruído. E aí não tem volta. Então, os testes são. Doutora, vamos falar um pouquinho agora, que eu acho também importante a gente reforçar, né? Quais são as principais consequências da hepatite para o organismo, especialmente aí para o fígado, né? Que fica todo sobrecarregado e por isso a importância das pessoas se conscientizarem. Muito bem, sabe? A pior consequência da hepatite crônica é o câncer de fígado. Câncer, todo mundo sabe que já é uma doença mais grave, de difícil tratamento. Então, o câncer de fígado é a pior consequência de uma hepatite crônica. Além disso, a cirrose, ela transtorna a vida das pessoas. Existem vários tipos de cirrose, inclusive a mais comum é a cirrose causada pelo álcool. Mas as hepatites B e C podem destruir o fígado, ele para de funcionar, então a pessoa não vai ter uma vida boa, ela vai estar sempre cansada, não vai conseguir fazer as coisas, e chega um momento que ela nem consegue mais coagular o sangue. Então, algumas pessoas ficam com o fígado tão duro, toda a circulação altera, dali a pouco está lá ela vomitando sangue, que é um quadro muito grave e de difícil reversão. Então, as piores consequências da hepatites B e C são o câncer de fígado e são a cirrose do fígado. Além disso, antes de chegar na cirrose, o fígado vai perdendo a função e é como eu digo, a pessoa não tem uma boa qualidade de vida.
ela está sempre cansada, ela está sempre se sentindo mal, ela não consegue desempenhar as tarefas. E muito importante, Ana, uma pessoa com hepatite B crônica está transmitindo para outras pessoas. Então, sem querer, pode transmitir para uma mulher que vai fazer gestante, essa mulher pode transmitir para o seu neném. E, de novo, se o neném adquirir a hepatite B, é quase certeza que ele vai ter hepatite crônica. O neném não consegue se livrar do vírus. E aí é um desastre, né? É um desastre total. A gente não 10 anos depois, uma criança com cirrose. Então, também, me permita, é muito importante a gestante passar por esse tipo de teste, esse screening, porque aí tem uma parte boa dessa notícia. A gente pode prevenir, se a gente souber que a gestante tem hepatite B crônica, a gente pode prevenir no nenenzinho. Ele na hora do parto, nos primeiros dias pós-parto. Então, se a gente souber disso, a gente vai vacinar e dar uma medicação específica para o nenê, chama imunoglobulina, a gente vai proteger o nosso nenê. Aí, nesse caso, doutora, a criança, quando detectado precocemente, ela não desenvolve essa hepatite crônica, é isso? Isso mesmo, quando a gente consegue detectar no recém-nascido, não, na gestação, a gente sabe que aquela pessoa tem hepatite crônica, a gente vai fazer o parto da maneira que for, pode ser parto normal, pode ser cesárea, pode amamentar, daí lá na sala do parto, nas primeiras 12 horas de vida, a gente vai começar a vacinação e também vai dar essa medicação especial que chama imunoglobulina específica. E com isso a gente corta a transmissão. E aí Doutora, vamos falar um pouquinho, né, para quem quer buscar ajuda, tá com hepatite, o que fazer? Né, a quem essa pessoa deve recorrer, qual especialidade médica, esclarecer um pouquinho sobre isso. hoje, como a gente tem muitas medicações, geralmente o especialista que consegue tratar disso melhor. Mas os centros de saúde têm profissionais clínicos gerais que podem detectar a hepatite. Normalmente, quem trata disso ou é o infectologista ou é o gastroenterologista. Depende muito. Os hospitais universitários se dividem. Então, tem locais onde isso é tratado pelo infectologista, tem locais onde isso é tratado pelo gastro. Mas o que é muito importante é que um clínico geral, ou um pediatra geral, tenha a habilidade de fazer a detecção e encaminhar para esses especialistas. Principalmente a hepatite C, ela é mais complexa, ela é curável, né? Doutora, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho, a gente falou bastante das hepatites A, B e C, vamos falar um pouquinho das hepatites D e E para esclarecer também, para quem está acompanhando em casa, quais são as principais formas de transmissão, os sintomas e os tratamentos também. A hepatite D de dado, ela só acontece em algumas poucas pessoas e elas estão sempre atingidas pela hepatite B também. A hepatite D sozinha não faz nada, esse vírus sozinho não dá conta. Não é tão comum quanto as outras hepatites, mas os modos de transmissão da hepatite D são iguais, idênticos da hepatite B, que é principalmente a transmissão via sexual e com contato com o sangue contaminado. Então, pessoas que fazem uso de drogas injetáveis ilícitas e ficam repartindo as suas agulhas, né? Essas pessoas podem adquirir a hepatite B ou a hepatite D. Essa D só vai florescer se a hepatite B estiver presente também. E a hepatite E, ela é menos comum no Brasil, ela também é pela via que a gente chama fecal oral, ou seja, através da boca, entrar em contato com uma água contaminada com esgoto, tiver um bom saneamento básico, a gente não usar essa história de compartilhamento de seringas. As pessoas hoje têm mais cuidado, né, com outras coisas mais simples, como tatuagem, e tem também os salões de manicure, né, que são mais vistoriados. Isso é muito bom, porque a gente pode inadvertidamente, se usar a agulha que esteve em outra pessoa com um tiquinho de sangue, a gente não enxerga, aí a gente pode pegar hepatite B, hepatite C, hepatite D. Então,
acho ótimo que a vigilância sanitária visite esses lugares mesmo e tenha regras muito claras, porque acho que ninguém que tem um comércio, né, tanto de tatuagem quanto de manicure, quer transmitir nada para ninguém, né? Às vezes não sabe, antes a gente tem que fazer uma esterilização do material quando usa em uma pessoa, quando vai usar na outra pessoa também. É, com certeza. Até muitas mulheres costumam ter o próprio kit, né, doutora, de para fazer as unhas, né, ter o próprio alicate, que eu acho que é até o mais seguro, né? E se for fazer qualquer procedimento, as pessoas precisam, acho que agora elas são um pouco mais alertas, né, Ana? Mas precisa ficar bem alerta onde que está fazendo, vai fazer uma tatuagem. Muitas, as pessoas sérias, elas sempre vão avisando, olha, isso aqui é uma agulha descartável, muito cuidado, porque mesma coisa, se você for fazer um tratamento dentário, e muitas vezes você tem tanto sangue na boca, né? Se você não esterilizar direitinho o material entre os pacientes, você pode transmitir sem querer, né? Ninguém faz isso porque quer, né, Ana? Mas às vezes, por ignorância, se não tiver uma boa esterilização, vai falar assim, ah, não, tudo descartável. Mas é que tem coisas que não dá para descartar, a gente precisa esterilizar. E aí a gente tem que ter isso bem claro na mente, né? Um bom profissional que tenha boa reputação e que tenha habilidade de esterilizar seus instrumentos. E mesma coisa em cirurgias, né? Cirurgia, vou aproveitar o ganchinho, Ana, a gente deve sempre fazer num lugar onde possa ter, se acontecer alguma coisa, a gente poder acudir o paciente e também lugares que tenham essas centrais de esterilização, que é onde faz toda a esterilização do material cirúrgico. Exatamente, doutora. Esses cuidados que você citou são fundamentais e o pessoal mesmo precisa ficar, né, atento e procurar o melhor, né, espaço aí para fazer a unha ou para fazer uma cirurgia, né, um profissional bem qualificado. Agora, doutora, Eu fico muito preocupada com isso, sabe, Ana? Porque eu também trabalho há muito tempo com controle de infecção hospitalar e é muito importante. Às vezes as pessoas minimizam os problemas. Gente, cuidado, né? A gente precisa sempre estar com profissionais com registro nas categorias, né? E sempre prestar muita atenção e realmente perguntar. agora eu tenho um dado aqui, doutora, que o impacto dessas infecções acarreta em aproximadamente assim mais de 1 milhão de mortes anualmente no mundo, né? E seja por infecção aguda, câncer hepático ou ainda a cirrose, né? Tudo associado à hepatite. Então, a taxa de mortalidade da hepatite C, por exemplo, ela pode ser comparada ao HIV e tuberculose. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, né, sobre esses números que são alarmantes, né? É um Então, dado bem chocante, né, assim. então, é bem chocante. Voltando para a hepatite C, que você falou, o grande problema da hepatite C é que ela é silenciosa e a maioria evolui para a cronicidade. Então, realmente, a gente tem milhões de pessoas que estão andando agora na rua e nem sabem que estão carregando esse vírus que está lá no seu fígado, destruindo o seu fígado. Então, a Organização Mundial de Saúde preconiza que todas as pessoas no mundo sejam testadas pelo menos uma vez contra a hepatite C. Por que isso, Ana? Porque a gente sabe que dificilmente o corpo se livra da hepatite C sozinho. Mas a boa notícia, o nível do SUS tem mais de 90% de eficácia. Então, se eu testar todo mundo e descobrir aquelas pessoas, no Brasil é mais ou menos 0,5% da população tem o vírus, a gente descobrir quem é esse 0,5%, a gente já trata e aí a pessoa vai ficar bem, ela vai se eliminar completamente o vírus. Já a hepatite B, ela atinge tantos milhões de pessoas no mundo que há muitos anos atrás a Organização Mundial de Saúde começou a preconizar a vacinação já lá na maternidade. Então, no mundo todo, a gente começa a vacinação da hepatite B porque ela é muito transmissível, e principalmente sendo transmissível por relação sexual, a gente sabe que aquele bebezinho um dia vai ter relação sexual. Então, a gente vê com 4 doses. Na verdade, a primeira dose já começa lá na maternidade. Então, isso é muito importante. Hoje a gente está vivendo um momento que a gente chama de hesitação vacinal, que é um momento muito difícil
Na verdade, as vacinas, elas são do bem, né? Elas fazem parte daquelas coisas boas que a gente tem no arsenal da medicina. Principalmente a vacina da hepatite B, ela foi uma coisa maravilhosa. Aliás, acho que você sabe disso, né? Nós estamos comemorando o Julho Amarelo porque a hepatite B teve a primeira de julho, né? Dr. Blomberg. E ele já falecido, mas ele até ganhou o prêmio Nobel por isso. É, porque antes ninguém sabia que doença era essa. E ele descobriu que era o vírus da hepatite B, descobriu o primeiro teste, né, para a gente localizar as pessoas que estivessem infectadas e a primeira vacina. E doutora, diante desses dados, né, desses relatos, esses números, qual que é a importância, né, dessas campanhas, como a gente está, né, nesse mês, né, do Julho Amarelo, né, por exemplo, uma das muitas campanhas, né, que são feitas aí pela saúde. Qual que é a importância dessas ações, né, para chamar a população, chamar a atenção para esse assunto? Eu acho muito importante, sabe? A gente está vivendo uma época que as pessoas não estão mais se preocupando tanto com as relações sexuais desprotegidas. A gente tem visto um crescimento das infecções sexualmente transmissíveis e a gente tem que colocar no nosso caderninho que hepatite B é uma infecção sexualmente transmissível. A hepatite C também, mas o maior meio de transmissão da hepatite C é o sangue contaminado. Então, a hepatite B ela é muito comum entre jovens que estão tendo vida sexual sem usar a proteção. E como demora muito tempo para o fígado ficar muito doente, é muito importante fazer essas campanhas para a pessoa testar. Então, ela testa gratuitamente no SUS e ela já sabe, não tenho hepatite B, não tenho hepatite C, vou então agora sempre tomar cuidado. Ou quando a pessoa não tem as hepatites e não foi vacinada, a gente vacina, Ana. Então, a gente pode vacinar. Tem que estar nos ouvindo aqui um jovenzinho de 23 anos, se não tomou a vacina da hepatite B, que está no calendário, mas vamos imaginar que não tomou, pode ser testado, não tem medo de hepatite, já faz a sua dose de vacina. É muito importante a gente detectar, a gente faz isso na gravidez, no pré-natal, Ana. A gente testa a gestante, se ela não tomou a vacina, se ela não tem hepatite B, a gente pode vacinar ela na gestação. Olha que coisa maravilhosa, é uma vacina tão segura que a gente pode vacinar na gestação. Aí ela vai ficar protegida e o nenenzinho, se ele pegar, ele só pega através da mãe. E uma coisa importante, não passa pelo leite materno, é na hora. Não, a gente, quando descobre que uma pessoa não tem ainda anticorpo contra o vírus da hepatite B, a gente pode vacinar. Então, tem essa, não é só descobrir quem está doente por vacina. E a vacina da hepatite A também. Doutora, muito obrigada pela sua participação, sua disposição, né, suas informações aqui pra gente, né, no Saúde é Vida. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo, muito obrigada mesmo. Estamos encerrando mais um Saúde é Vida. Obrigada ao pessoal de casa pela companhia. Você pode conferir todos os programas no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde é Vida!